Edson Prado, mais conhecido, acredito eu, que o treinador do Kaique Pro, comentou a respeito do Ramon e se mostrou indignado com o atleta. Mas antes da gente conferir isso daí, deixa seu like, meu mano, se inscreva no canal, isso daí me ajuda bastante, tá bom? Então, bora aqui pro conteúdo e ver o que de fato o Edson Prado comentou a respeito do Dino. Esporte no Brasil na época eu não conseguia entender. Por isso que eu deixei o país. Eu não queria sair do meu país. Eu sabia o quanto eu podia representar, mas ainda eu tava muito na frente, cara, nesse sistema de raciocínio. Aí eu acabei deixando tudo e vim pra cá. Mas não Você é sempre fácil, teve à eu queria. frente, você sempre pensou à frente da sua época, na Não é que eu verdade é queria, essa, né? porque eu já tinha, como eu falei, eu já queria ser campeão do mundo. Eu já havia ganho 2 títulos de campeão misto universo. Eu tinha provado que eu tinha capacidade. Só que eu não tinha reconhecimento. Infelizmente, eu não tinha reconhecimento. Né? E eu fico feliz, porque hoje eu entendo isso, né? Você tem algumas outras entrevistas, falava assim, ah, não, o Prado foi o cara que pegou enxada e saiu ali capinando e abriu o caminho pra todo mundo. E hoje eu entendo que foi, cara. Porque como eu fiz isso e rompi essa barreira e abri a oportunidade de falar assim, cara, um cara daqui de dentro, que não precisou sair lá fora pra voltar a ser reconhecido, ganhou dinheiro aqui, ganhou muito dinheiro aqui. Eu posso também. Então hoje veio, porra, uma porrada. Né? A gente tem uma porrada de exemplos aí hoje que fatura uma grana legal. E até, eu posso dizer assim, aqui nos Estados Unidos é muito mais difícil, cara, você ter um patrocínio. Muito Não, mais é, forte. O Arthur sabe. com O certeza, Arthur sabe. Didi. É, o que eu tava falando outro dia numa conversa com É os muito difícil. rapazes aí. A gente, aqui nos Estados Unidos, vê menos investimento das empresas do que o Brasil hoje, né? Hoje no Brasil Exato. mudou muito esse cenário. Então, a Sim. gente pega atletas amadores aí, vários já estão com um bom investimento, né? Através da mídia que eles promovem. Sim. Mas o que na sua época era só você, né? Não tinha E como. hoje, e hoje em dia a gente vê aí que o esporte cresceu muito no Brasil, tá numa ascensão muito grande, acho que mais do que aqui, Na inclusive. verdade, Arthur, cresceu, mas de uma forma totalmente diferente. Hoje em dia, o brasileiro ele consome muito YouTube como entretenimento, né? Então a gente pode ver que esses atletas eles fazem muito dinheiro, não por ser atletas em si, mas por ser eles fazem um entretenimento da vida do cara. Então a gente vê que hoje em dia aqui no mercado brasileiro, as páginas de fofoca no bodybuilding fazem muito dinheiro. Sim. Não foi com, por exemplo, vamos dar o Prado. Muito conhecimento técnico, muito conhecimento teórico, muitos anos de prática, tudo isso. Hoje em dia, isso no Brasil não dá tanta visibilidade. Infelizmente, o brasileiro ele não tem essa cultura de ser autodidata e de querer Se aprofundar, né? e querer entender É todos só os por esse processos. superficial, o raso ali. Desculpa falar assim, até meio chato, mas é como se fosse um fanatismo de futebol, sabe? Exato. E na Ah, minha, mas, por exemplo, assim, mano, você não acha que alguns anos atrás, eu falo por mim, por exemplo, quando eu comecei Mas isso é cultural nosso, tá? O brasileiro ele gosta mais de treta, fofoca, do que necessariamente estudar e ter um conhecimento ali sobre treino, dieta e hormônios. também comecei a treinar bem jovem, assim como o Prado, tipo, nos meus 14, 15 anos ali. Na época, não tinha a mídia que tem hoje, assim, de mídia de fofoca, de entretenimento. Então, os caras que estavam produzindo conteúdo naquela época, no começo, quando eu comecei a treinar, tipo, há 14 anos atrás, eram os caras que estavam passando informação também. E hoje, eles estão aí na mídia, mas estão rolando entretenimento e tal, mas antes já contribuíram com muito conteúdo também. Então, mas Esportivo, tá ligado? não eram atletas, essa é a questão. Exato. Os Não, mas Eu atletas, vejo dessa maneira. Estando alguns aqui. atletas também, tá ligado? Tipo assim, eu consumia muito conteúdo do Júlio Balestrin, dos treinos dele, há anos atrás. Hoje ele então, tá mas na mídia de uma forma O Júlio diferente, né? Balestrin, ele começou a produção de conteúdo dele quando ele já estava com muitas lesões, quando ele estava com a carreira já em declínio, sabe? Ele já trabalhava como treinador, a gente tá falando de atleta a atleta, por exemplo, o cara que, por exemplo, vamos dar o exemplo do Ramon. O Ramon é um grande atleta, uma genética absurda, mas ele não transmite conhecimento. Não. Você entendeu? Essa é Chegou a de pegar diferença. o 8 vezes Mr. Olympia, Ronnie Coleman. O Ronnie Coleman era um excelente atleta. Mas para pra conversar com ele. Ele não conseguia te dar uma informação que você falasse assim, ó, eu vou usar no dia a dia. Lightweight, let's go. Não, vamos levantar peso. Nenhuma argumentação, né? Não tem, cara. Você não Até conseguia, hoje, eu né? tive a Até oportunidade de hoje. conversar com ele, mas eu nunca conseguia absorver nada. As coisas que eu absorvia, era às vezes sentando do lado dele, tive uma ocasião de um Mr. Olympia, se não me engano, de 2005, 2006, que eu já estava dando aula pro Triple H, ou talvez um pouquinho mais, 2010, não me lembro exato. E aí, como eu estava ali cuidando do Triple H, ele me convidou para participar ali do jantar da cúpula do Olympia, né? Assim, isso eu participei, sentei ali na mesa, Sem tive a moral, né? oportunidade de sentar de frente com o Joe Wither já não estava, né? Ben Wither, a esposa Beth Wither, a Triple H, eu e o Ronnie Coleman. Então, assim, o Ronnie Coleman sentei do lado dele e falei, puta, agora, né, velho? Agora que eu vou sacar aqui com a do cara. Não saiu nada. Aí eu fiquei observando, eu comecei a observar dele o body language do esporte. Aí todo mundo lá comendo, tudo, eu falei, agora eu vou medir a quantidade do prato desse cara, né? Quanto ele come. Aí ele foi lá, cara, catou assim uns 2 steakzinhos pequenininhos assim, botou ali no prato, uma porçãozinha de batata, a gente já tava destruindo, né? Já ia comer um balde gigantesco de comida, né? E ele não, aí eu olhei pra ele e falei assim, né? Falei, pô, Ronnie, é só isso aí que você vai comer? Aí ele olhou assim pra mim, aí eu fui entendendo, né? Ele olhou pra mim e falou assim, that's enough for me. That's what I need right now. Entendeu? Ele falou assim, isso é suficiente pra mim, o que eu preciso. Então ele não soube dizer pra mim, ó, não, agora eu faço isso, porque eu gosto logo depois de terminar um campeonato, acabei de ganhar o título, eu gosto de começar suave. Ele poderia dar uma série de explicações, mas ele foi direto ali no simples, né? Na verdade, ele só quis trollar você e bugar sua cabeça. Também, pode ser. Eu entendo o que eles estão falando aqui de tipo, o Ramon é um excelente atleta, só que ele não é, como é que é? Ele não quer passar uma imagem, ou ele não consegue passar uma imagem de que ele é um professor que consegue explicar sobre dieta, sobre treino, essas coisas. E de fato é verdade, o Ramon não é essa pessoa, só que o público brasileiro não consome esse tipo de conteúdo, cara. Se a gente pegar um professor da Maromba, por exemplo, assim como eu acredito que diversos de vocês já assistiram algum vídeo do Leandro Twin para aprender alguma coisa. O Leandro Twin, de fato, é um professor nosso, né? Existem diversos conteúdos no canal dele onde ele ensina muita coisa. Só que o brasileiro,
né? O público no geral, ele não se interessa por esse tipo de conteúdo. Tanto que se a gente comparar hoje um vídeo do Twin e um vídeo, por exemplo, do Notícias Maromba, o Notícias Maromba, a views dele dão de 15 vezes mais do que o vídeo do Twin, entendeu? Então não tem muito sentido assim, o Ramon, o Ramon, qualquer outro atleta, ele se tornar um professor, né? Porque não é isso que a galera pede, entendeu? Pior é que Não, tem essa atleta, coisa, né? né? Fala o que fazia. Tem muito atleta, tipo o Ronnie Coleman, que era literalmente um robozinho. Tipo assim, o Sim, cara só sim. sabia comer, treinar e dormir. Era isso que ele Acabou, sabia. Se acabou, você é. sentasse pra trocar uma ideia com o cara e Não dá. perguntar sobre o que ele tava fazendo, ele ia falar assim, pergunta pro Shed, porque eu não É. sei nem o que eu tô fazendo. É Eu isso só aí faço o mesmo. que ele manda, tá ligado? Mas não era só o Coleman, não, cara. Muito brasileiro, ele, até que hoje em dia é treinador, ele só replica o que passaram pra ele, mas a argumentação a fundo ele não tem. Ele não sabe se aprofundar naquilo. Então é aquele negocinho bem simples. Vamos dar exemplo assim, besta de protocolo. Muda a testosterona, usa o propionato no final, adiciona estano, tira as drogas que retém mais, aquela coisa bem besta, sabe? Sim, sim, sim. Então a gente. E o que lá na frente, né, quando eles começaram a fazer isso, eu já consegui entender que assim, vai haver problema. Vai começar a ter morte aí no meio do caminho, por causa dessas explicações. Porque, na verdade, o fã, o cara que tá ali, né, só ali observando, ele não quer pegar o que vai representar para ele, né, como segurança, como entendimento. Ele quer pegar o shortcut, né? Então eu vou colocar o shortcut, já tem o ciclo do cara, é esse que eu vou fazer, entendeu? E sem entender toda a outra base, todas as outras bases que tem por trás, como treinar, como fazer as variações de sobrecarga, como periodizar, ninguém sabia fazer isso. Nem muitos atletas, igual você falou, respeito pra caramba o Ramon, mas se sentar com ele e falar sobre periodização, ele não sabe. Pachou, explica aí pra ele. Né? Então, o potencial dele abre espaço para ele que ele tem. Mas será que o Ramon ganharia o espaço dele se hoje a gente tivesse uma mídia diferente que dependesse do cara sentar ali e trocar uma ideia como o Arnold Schwarzenegger fazia? Será que ele ia conseguir? Não sei. Porque pra mim, assim, né, não é crítica, mas é uma visão. Por que um cara que hoje é um dos tops do mundo não sabe falar inglês? Pra mim não entra na minha cabeça. Eu aprendi inglês. Eu aprendi inglês mesmo antes de ser campeão. Pra mim era entendimento. Assim, cara, eu quero voar alto. O que eu preciso? Essa é meu alicerce. Essa é minha fundação. Eu tenho que aprender a falar essa porra. E aí, Já passou aquela fase de passar pano pra ele também, né? Que veio do Acre, não sei o quê. Já mora em São Paulo há bastante tempo, já tem bastante dinheiro, tem condição. Então, assim, eu acho chato, porque se o cara ganha um troféu, o cara não consegue nem pegar o microfone e comunicar com as pessoas e falar um pouco do trabalho dele. Falar, olha, eu sou o Ramon, eu vim do Acre, eu vim do Brasil. Então, passar alguma coisa pro público. Exato. Ser ídolo pra criançada americana. Porque a criançada americana consome o bodybuilding lá. Caramba. E aí, como é que uma criançada americana... Olha que questionamento perfeito. Por que o Ramon, sendo um dos tops do mundo, ainda não sabe falar inglês? Cara, se a gente for pegar a trajetória do Ramon e deixar um pouco de lado que ele veio do Acre e tudo mais, isso daí é importante, mas já passou essa fase, então não tem como usar esse argumento como desculpa dele não ter aprendido o idioma fundamental, né? E cara, desde o Olímpia de 21, na qual ele estreou e pegou o top 5, o Ramon, ele é pago para fazer isso. Ele é pago para fazer dieta, para treinar, para saber posar, para poder aprender inglês. E em 4 anos o cara não aprendeu a falar inglês, sendo que é a profissão dele fazer isso. É igual, por exemplo, o jogador de futebol. Pô, o cara é pago, treina toda hora pênalti, e na hora dele bater o pênalti, ele vai lá e ele isola a bola. Tá certo que se ele chutar no gol, o goleiro foi lá e pegar, pô, beleza. O cara pelo menos acertou o gol, mas ele vai lá e ele isola a bola. Não é sacanagem? É a mesma coisa do Ramon. O cara é pago para fazer isso e não sabe falar inglês, mano. Sendo que é fundamental. Ele ganhou o Arnold Ohio 2023. Não sabia ali responder a pergunta do Arnold. Falou meio que engasgado, deu uma sabonetada. Cara, vergonhoso isso. Ou não sou criança, como é que os americanos vão ter um cara como ídolo se o cara não sabe se comunicar com eles, hein? Eu gosto de uma pessoa que nem falar comigo, sabe? O cara não consegue agradecer. O Eduardo Correia, uma época, passou também por um estágio assim. Logo depois ele entendeu, falou, eu preciso melhorar isso. Mas Edson, você não concorda comigo que todo esse, vamos dizer assim, esse status, essa fama e o investimento pesado não pode ter atrapalhado um pouco disso, deixado o cara na zona de conforto? Tipo assim, tá bom assim, não vou me esforçar porque tô ganhando 500 pau por mês, sim, porque a própria mídia enaltece o meu trabalho, então assim, ele não precisa se provar. Eu acho que falta um pouquinho mais de entendimento dele entender que qualquer modalidade, qualquer esporte, qualquer profissão, ela tem começo, meio e fim. Concordo. Entendeu? Então ele não tá pensando isso. Uma hora tudo isso vai acabar. E aí? Eu concordo. Eu falo, a carreira do atleta é muito curta, e se ele se basear só na sua genética, ele vai, durante um bom período ele vai ter dinheiro, mas e a partir daquele ponto ali, quando ele entrar em declínio? Porque o que eu te falo, cara, eu acho que o investimento pesado que o Brasil e as empresas fizeram nos atletas brasileiros, eu acho que deixou eles folgados, desinteressados. Sim. Eu acho que acabou tirando um pouco do atleta e virou uma superestrela. E isso faz com que ele não se esforce tanto igual você se esforçou. Emburrece, né? Porque eu tinha cobrança. Emburrecido. Mas eu tinha cobrança das empresas. As empresas colocavam assim pra mim, mas você precisa disso, você tem que ir pra escola, você tem que ter um curso disso, você tinha que ter um curso daquilo. Hoje as empresas não fazem isso. É parte também só delas, visualização e venda, né? Coloca um contrato do Ramon e fala assim pra ele, ó, não dá mais. Tem que aprender a falar inglês. Amanhã eu quero você sentado lá, você vai estar no Olímpia, eu sei o potencial que você tem, você ganha o Arnold, vai terminar o evento, o Arnold vai olhar pra você, vai querer trocar uma ideia com você. Você precisa falar. E ali é onde você vai ter a oportunidade de falar da minha empresa.
tenho que agradecer a Max, ou sei lá qual empresa que me patrocina, e tô aqui para agradecer que eu devo tudo isso a eles. Foi um trabalho duro, investiu na minha qualidade de alimentação. Ele não consegue. Mas você vê o mindset como é diferente, porque pô, na sua época, por exemplo, você começou a ganhar, você falou, pô, comecei a ganhar dinheiro. Você começou a ganhar dinheiro já sabendo que sua carreira de atleta não ia durar muito, que você queria morar fora, que você precisava fazer um inglês e você investiu essa grana. Hoje em dia, como o G falou, essa facilidade do cara já conseguir patrocínio, de já conseguir um salário, já para ganhar muitas coisas, o que ele faz? Ele começa a ganhar uma grana e ele nem pensa depois, ele vai comprar uma bolsa da Louis Vuitton e um par de Jordan. É isso que ele faz com o dinheiro dele. Ô, Prado, aproveitando o gancho aí desse assunto. O atleta começa a se acomodar, né? E eu vou terminar a reação por aqui. Quem se interessa depois, passa lá no meu canal de cortes, o clássico, para poder ver o conteúdo completo. Nas minhas anotações aqui, eles só falam do Ramon até esse momento, tá bom? Né? Mas é verdade, cara. Hoje em dia, as empresas, elas estão investindo em pesado nos atletas, nos influenciadores, e parece que a maioria se acomodou. Eu falo até mesmo por mim, eu me acomodei um pouco, estou mudando agora o meu conteúdo, trazendo vídeos aqui no YouTube. Em breve pretendo trazer outros tipos de vídeos, não só aqui, mas também no Instagram, para melhorar a minha mídia, e que acabou, assim, de fato, esse cenário da maromba sendo super valorizado, com pessoas ganhando super salários e gerando uma acomodação em massa. E hoje em dia, o que a gente está vendo? Um processo reverso do mercado, onde tem muita gente sendo desligada das empresas e também diminuindo os seus salários, os seus benefícios com os seus patrocinadores. É isso que eu vejo, tá bom? Deixe sua opinião, o que vocês acham do Ramon ele receber um puta do investimento e até hoje ele não ter aprendido ali o inglês de fato. Lembrando que o Ramon, em 2025 agora, se demonstrou ali estar mais preparado profissionalmente com essa questão de mídia, tanto que ele foi para Pittsburgh, né, e outros lugares ali no exterior, juntamente com o Pacho, falando inglês para ele poder melhorar a comunicação dele. Contratou agora o André Pierin, que é um treinador de pose. Então dá para ver que o Ramon agora, depois de muito tempo, tá se profissionalizando, tá mexendo os pauzinhos dele para ele se encaminhar como campeão do Olímpia. Mas o que vocês acham? Vocês acham que ele fez o certo agora, ele deveria ter feito isso antes? Deixa aqui nos comentários a sua opinião a respeito dessa fala aí do Edson Prado, tá bom? E é isso, galera. Muito obrigado para quem assistiu. Deixa seu like, se inscreva no canal, que isso daí me ajuda bastante. E é isso, eu vou ficando por aqui. Tamo junto, valeu, é nóis. Fui!